E aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-los a cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Gênesis 40, 1 ao 4. Dois outros servos de Faraó, o seu copeiro Mor e o seu padeiro Mor, fizeram algo que desagradou o seu senhor. Portanto, foram lançados à prisão, a mesma prisão que José. Afinal, aquela era a prisão para os prisioneiros do rei, aqueles que faziam algo contra a pessoa de Faraó ou contra algum de seus oficiais. Como José já estava responsável pela parte administrativa da prisão, abaixo do capitão da guarda, ele ficou responsável por servi-los. Algo interessante a notar é porque aqueles oficiais foram mandados para a prisão. Se olharmos em hebraico, teremos os cargos deles como o chefe dos copeiros e o chefe dos que cozinham, ou seja, eles eram responsáveis pela comida e pela bebida de Faraó. E o que faria que eles fossem lançados à prisão? Provavelmente uma tentativa de envenenamento do faraó. Se vermos que um preparava as comidas e o outro cuidava de manter o copo do faraó cheio de vinho, ambos poderiam participar de uma tentativa de envenenamento. Mas o chefe dos copeiros normalmente prova o vinho de um soberano na presença deste, como uma forma de garantir que o vinho está intacto. Se o vinho estivesse envenenado, o copeiro seria o primeiro a morrer. Portanto, é muito improvável que o copeiro estivesse nesta possível conspiração para matar o faraó. O que se mostra possivelmente verdadeiro, pois, algum tempo depois o faraó trouxe o copeiro ao seu antigo trabalho, mas matou o cozinheiro. Na prisão, cada um deles teve um sonho e José soube interpretar sabiamente os sonhos de cada um. Vejamos o que ele diz sobre o sonho do copeiro. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Gênesis 40, 13 e 15. José interpreta o sonho do copeiro, mostrando que ele voltará a exercer o seu antigo trabalho e pede que ele fale de José ao faraó. E assim o caso de José poderá ser julgado apropriadamente e sua inocência provada. Mas vemos que o copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis 40, 23. Assim José continuou na prisão sem um julgamento apropriado, até que Faraó teve um sonho que perturbou a sua alma. E aconteceu que, ao final de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. E eis que estava em pé junto ao rio, e aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhe os interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Gênesis 41, 1, 8, 13. Não havia nenhum sábio no Egito que conseguisse interpretar o sonho que perturbava a alma do faraó. Portanto, quando isso chegou aos ouvidos do copeiro Mor, ele lembrou-se do jovem hebreu que o ajudou e interpretou seu sonho sabiamente. Com isso, o próprio faraó mandou chamar José. Então mandou o faraó chamar a José e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se, mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó.
E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. O Todo-Poderoso dará resposta de paz a Faraó. Gênesis 41, 14 ao 16. José sabiamente atribui que não é ele que interpreta, mas que o Todo-Poderoso dava as interpretações a ele, ou seja, não era só a sua sabedoria, mas uma ligação com o Todo-Poderoso. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Iá, né? E o Todo-Poderoso se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Gênesis 41, 32, 36. José interpretou o sonho do faraó, mostrou que haveria de vir 7 anos de fome após 7 anos de fartura sobre a terra do Egito, e que pelo fato do sonho se repetir, seria algo que aconteceria brevemente. Ao tomar conhecimento disto, imediatamente José já revela uma estratégia para que o Egito não pereça. José sugere que o faraó coloque um homem sábio para administrar o Egito, e sugere que este homem tenha o seguinte plano de ação: aproveite os anos de fartura, guarde uma parte das sementes em celeiros, portanto assim, quando chegar a época da fome, o povo terá grãos para comer. Esta estratégia se mostra tão brilhante que Faraó toma uma atitude. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o espírito do Todo-Poderoso? Depois disse Faraó a José: pois que o Todo-Poderoso te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que aqui tenho te posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito, e disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Gênesis 41, 37 ao 44. O faraó, ao ver a ligação que José demonstrava ter com Todo-Poderoso a ponto de interpretar corretamente o sonho, somado ao fato de que este estrangeiro era circuncidado como sacerdotes egípcios, isso levou a crer que José fosse algum tipo de sacerdote para o seu povo. Lembremos que só assumiu o cargo de vizir aqueles que eram parentes do faraó ou sacerdotes. Portanto, embora José não fosse, em hipótese alguma, parente do faraó, ele se mostrou um excelente candidato para o cargo de vizir. Afinal, além de ser sacerdote, ele era bastante sábio e com inteligência aguçada para a área administrativa. Assim o faraó o colocou como vizir, tornando então José o homem responsável por todo o Egito. Somente no trono o faraó seria maior que ele. Ao analisarmos o que há de comum entre Ancamahor, Urrá e José, é que todos eram circuncidados, portadores do selo real que ficava no anel do rei. E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E supervisores da casa grande: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Portanto, está provado que José foi colocado como vizir do Egito, e algo que pesou em sua escolha foi a sua circuncisão. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Gênesis 41, 45. José recebeu o nome de Zafenate-Paneia em hebraico,
que significa aquele que interpreta os mistérios. Faraó deu a Senate por mulher a José. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Será que há algo de importante nisso? Claro. No Egito, as filhas dos sacerdotes só podiam se casar com sacerdotes ou com homens que tivessem feito a purificação sacerdotal, circuncisão. Portanto, não houve nenhum tipo de impedimento para que este casamento pudesse ocorrer. Potífera era sacerdote de On. Que cidade é esta e qual a importância disto? Lunu ou Iunu em hieróglifos ou On em hebraico é o nome da cidade atualmente conhecida como Heliópolis. A cidade de Heliópolis possui este nome que significa cidade do sol, pois era o principal centro de adoração ao principal deus egípcio Ra. Se analisarmos historicamente, veremos que a divindade primordial da cidade de Lunu ou Iunu, Heliópolis, é Atom, o deus primordial que a partir de sua circuncisão criou os outros. Isso explica o fato dos sacerdotes fazerem a circuncisão. Posteriormente houve um sincretismo de sua figura com Ra. Então a cidade ficou conhecida como Cidade do Sol, uma cidade dedicada ao deus Sol, que no sincretismo romano seria Hélio e no grego Apolo. A cidade de Heliópolis também é chamada em hebraico de Bet-Shemesh, ou seja, a casa do sol, templo onde o sol é adorado. Podemos ver isso em Jeremias 43:13. Ele partirá os pilares do templo de Bet-Shemesh, que fica no Egito, e destruirá pelo fogo as casas de seus deuses. Vemos, portanto, que José foi um vizir do Egito, e foi por causa dele que os hebreus foram parar no Egito. Figura 14. Pintura de caravana semita em uma tumba. Historiadores questionam se não seria a família de José. Circuncisão no Tanar e na Brit Hadashah. Nessa segunda parte do trabalho, faremos uma análise da importância da circuncisão na vida religiosa do povo de Israel e veremos como esta cirurgia moldou a identidade nacional do povo judeu. A circuncisão foi um mandamento proposto por Yahweh, pelo Todo-Poderoso a Avram, quando mudou seu nome para Avraham ou Abraão. Desde que a circuncisão surgiu entre os hebreus, ela foi um fator de separação, pois os povos que habitavam a região de Canaã ou Canaã não a realizavam. A circuncisão para os hebreus é um sinal da aliança ou de aliança, tanto que o nome hebraico desta cerimônia é Brit Milá, ou seja, aliança da circuncisão. Uma aliança de amor e obediência que todos os judeus devem ter para com o Todo-Poderoso. A profissão de fé dos judeus declara isso de forma clara. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai, o nosso poderoso é um só. E continua, e amarás, pois, a Adonai, o teu poderoso, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas posses. Deuteronômio 6, 4 e 5. Este amor que os judeus devem ter pelo seu Todo-Poderoso, é demonstrado pela obediência. Mas o que os judeus obedecem? Quais são os livros sagrados? O manual de estilo de vida de todo judeu é a Torá, um livro que acredita-se ter sido dado pelo Todo-Poderoso a Moshe, ou Moisés, no Monte Sinai. Êxodo 20, do 1 ao 18. E crê-se que contém todas as respostas e instruções para a vida. A Torá é composta por 5 livros: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, respectivamente. Como vimos, Torá, instrução em hebraico, erroneamente traduzido por lei, em seu sentido estrito é somente os 5 primeiros livros de Moisés, ou o chamado Pentateuco nas Bíblias cristãs. Mas se analisarmos o sentido mais amplo da palavra instrução, podemos chamar todo o Tanar, conhecido erroneamente como Velho Testamento cristão, livros em ordem ligeiramente diferente de Torá, pois é também instrução em ordem ligeiramente diferente de Torá, pois é também a instrução de Deus para as nossas vidas. Então ele está querendo dizer aqui que dá para chamar todo o, entre aspas, Antigo Testamento de Torá, porque tudo é instrução. O Tanar é um acróstico para Torá, que seria Torá, Neviim,
que são os profetas, e Ketuvim, os escritos, que são as 3 partes que o compõem. O Tanar é chamado de Torá escrita. Com o passar do tempo, os rabinos foram realizando discussões sobre a Torá e ensinavam suas conclusões oralmente a seus talmidim, aos seus discípulos. Com a diáspora, os rabinos viram que este conhecimento ia se perder. Portanto, foi necessário que este conhecimento fosse escrito em algum lugar. Hoje, o compilado destas discussões rabínicas forma basicamente o que chamamos de Talmud ou Torá oral. Para a realização desta pesquisa, a palavra circuncisão foi pesquisada em toda a Torá escrita, ou seja, em todo o material conhecido pelos cristãos como o Velho Testamento, pois assim as conclusões e discussões deste trabalho poderiam ser avaliadas por quaisquer pessoas com acesso a uma Bíblia, seja hebraica, católica ou protestante, tornando assim o trabalho muito mais acessível às pessoas. Depois que descobrimos todas as ocorrências da palavra circuncisão, os textos em que ela aparece foram analisados um a um para que possamos entender como, com o passar do tempo, os hebreus mudaram o sentido destas palavras, no contexto. Também analisamos como este simples procedimento cirúrgico pôde definir uma identidade nacional judaica. Os livros do Tanar. Na Torá, então, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Profetas, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Nahum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E os escritos, Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Ezra, Neemias e Crônicas. Circuncisão na Torá, Gênesis. E tomou Terá a Avrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Avrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. Gênesis 11, 31. Avrão e sua família saíram de Ur dos Caldeus. Avrão, ou Abrão, não era circuncidado, portanto, pode-se deduzir que o costume da circuncisão não era disseminado entre os caldeus. Avrão, Sarai e seus sobrinhos saíram de Harã quando o Todo-Poderoso chamou Avrão. Ora, Yud-He-Vav-He, Yah, disse a Avrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Assim partiu Avrão como Yahweh lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Avrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã, e saíram para ir à terra de Canaã. Gênesis 12, 1 a 5, grifos nossos. Avrão saiu de Harã e foi para Canaã. Após um tempo, surgiu lá uma época de fome, e Avrão foi para o Egito com sua família e sobrinho. E havia fome naquela terra, e desceu Avrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher? E matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Avrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Avrão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentos e camelos. Feriu, porém, o Todo-Poderoso a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Avrão. Então chamou Faraó a Avrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo o que tinha. Gênesis 12, 10 ao 20. No Egito, Avrão, ou conhecido como Abrão, enriqueceu mais. Depois que o faraó descobriu que Sarai não era só sua irmã, mas sua esposa, ambos foram convidados a se retirar do Egito.
Abrão saiu do Egito com servos, servas, vacas, jumentas e camelos. O fato não parece muito importante até o capítulo 17 de Gênesis. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu Yud-Heh-Vav-Heh a Abrão e disse-lhe: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Que todo homem entre vós será circuncidado, e circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, ou qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então tomou Abraham a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo o homem entre os da casa de Abraham, e circuncidou a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia, como Todo-Poderoso falara com ele. E era Abraham da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraham e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa, os comprados por dinheiro ou estrangeiro, foram circuncidados com ele. Gênesis 17, do 1 ao 27. Segundo este capítulo 17 de Gênesis, o Todo-Poderoso fez uma aliança com Abraham, uma aliança perpétua. Entre os propósitos da aliança, o Deus, seria o Todo-Poderoso de Abraham e de sua descendência. O sinal desta aliança seria que tanto Abraham como todos seus descendentes seriam circuncidados. Este seria o sinal do pacto abraâmico, a circuncisão. Naquele mesmo dia, Abraham cortou o seu próprio prepúcio, o prepúcio do seu filho Ismael, que tinha 13 anos, e o prepúcio de todos os seus escravos e servos. Abraham tinha na época 99 anos. Como poderia um homem de 99 anos, que nunca havia feito circuncisão, ter prática para fazer nele mesmo e em todos os muitos homens de sua casa? É provável que um dos servos egípcios, adquiridos no capítulo 12 em sua ida ao Egito, soubesse fazer a circuncisão, já que os egípcios conheciam a circuncisão. Vemos então que os hebreus não aprenderam a fazer a circuncisão no Egito, pois Abrão ainda era incircunciso quando entrou o Egito e ainda era ao sair. Os hebreus também não aprenderam a fazer a circuncisão na época em que viveram no Egito, pois quando entraram lá, convidados por José, que era o vizir, os filhos de Israel já realizavam a circuncisão. Portanto, os hebreus não aprenderam a fazer a circuncisão no Egito, mas a técnica de circuncisão feita no Egito pode ter sido a técnica utilizada para realizar a circuncisão nos hebreus. Com o passar das gerações, os hebreus, por circuncidarem todo homem, passaram a ter mais prática nisto e, consequentemente, dominaram a técnica e a aperfeiçoaram. Ismael é o pai dos árabes, segundo o Alcorão, e por isso eles ainda realizam a circuncisão como parte do pacto abraâmico, mas numa época próxima dos 13 anos, como Ismael. Isaac foi circuncidado ao 8º dia, segundo o pacto, e Abraham circuncidou seu filho Isaac quando era da idade de 8 dias, como Todo-Poderoso lhe tinha ordenado. Gênesis 21, 4. Abraham teve filhos com Quetura após a morte de Sara. É provável que estes tenham feito circuncisão, mas não há garantias de que este costume foi adotado pelas gerações posteriores. E Abraham tomou outra mulher, o seu nome era Quetura. Deu-lhe à luz Rinrã, Joksã, ou Ioxã, Medã, Midian, Gisbaque, ou Isbaque, e Suá.
E Ioxã gerou Sebá e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, a Abraham deu tudo o que tinha a Isaac. Mas aos filhos das concubinas que Abraham tinha, deu a Abraham presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaac, enviando-os ao Oriente para a terra oriental. Gênesis 25, do 1 ao 4. Isaac teve 2 filhos, Jacó, Jacó, e Esav, ou Esaú. Ambos foram circuncidados. Jacó, posteriormente chamado Israel, teve 12 filhos e todos foram circuncidados. Em suas viagens, um morador de Siquém, ou Shechem, enamorou-se de Diná, filha de Jacó. Vejamos o que ocorreu. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, ou Shechem, filho de Hamor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a, deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Hamor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó, ou Jacó, até que viesse. E saiu Hamor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó dentro do campo. Ouvindo isso, entristeceram-se os homens e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Hamor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher, e aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas, tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco. E a terra estará diante de vós, habitai e negociai nela. E tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia violado Diná, sua irmã, e disseram-lhe: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo o homem entre vós. Então, dar-vos-emos as vossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. Gênesis 34, 1 ao 17. Neste episódio, descobrimos que os moradores de Siquém não eram circuncidados, Gênesis 34, 14. Sabendo que os moradores de Siquém eram cananeus, é provável que este costume não fosse comum aos povos que habitavam aquela região.